Está no ar mais uma edição do programa Justiça do Trabalho na TV, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A nossa entrevista de hoje é com a juíza aposentada do TRT do Rio Grande do Sul, Carmen Camino, que vai nos falar sobre o resgate do direito do trabalho. A juíza Carmen também é advogada e professora de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Juíza Carmen, inicialmente, obrigado por ter aceitado o nosso convite para enfrentar esse tema tão amplo e, ao mesmo tempo, tão polêmico, o resgate do direito do trabalho. Inicialmente, eu perguntaria para a senhora se, na sua opinião, o Brasil está precisando de uma reforma na CLT ou de uma nova legislação trabalhista. Inicialmente, eu quero fazer a minha saudação a todos os telespectadores, especialmente os que militam na Justiça do Trabalho aqui em Santa Catarina, onde eu iniciei a minha carreira na magistratura. Eu iniciei a minha carreira como juíza ainda da 9ª Região e trabalhei em Lages durante algum tempo até fazer um novo concurso no Rio Grande do Sul e voltar então para o meu estado. A pergunta era no sentido se o Brasil está precisando de uma reforma ou de uma nova legislação, né, trabalhista. Eu não diria uma nova legislação, porque a legislação trabalhista ela já contempla alguns avanços no direito social que, a meu ver, não podem ser revertidos. O direito social é informado por um princípio chamado princípio da irreversibilidade das conquistas. Certo. E uma vez atingido um determinado patamar de garantia desses direitos sociais, e o direito do trabalho está inserido nesse campo dos direitos sociais, a reversão constituiria um retrocesso inaceitável. Sem dúvida. Isso não quer dizer que a legislação trabalhista seja imutável e não possa ser objeto de adaptações ou de alterações, porque, evidentemente, esta legislação que foi pautada nas décadas de 30, de 40 do século passado, ela necessita acompanhar o progresso, dependendo, poderemos até dizer que seria, em alguns aspectos, um certo retrocesso das relações econômicas, que precisam manter um equilíbrio em relação à proteção dos trabalhadores, mas sem dúvida nenhuma a atividade econômica hoje se alterou profundamente. Aquela visão clássica do operário na fábrica, no chão da fábrica, trabalhando sob orientação e sob fiscalização direta do seu empregador ou do preposto do seu empregador, cumprindo uma jornada rígida. Essa figura que ainda existe, e existe em grande escala, principalmente naqueles países ditos emergentes, onde a tecnologia ainda não chegou ao ponto de descartar esse trabalho, ela precisa ser revista sem que se perca a perspectiva de que esse trabalhador ainda existe e ainda precisa de proteção, mas sem dúvida nenhuma surgiu um contingente de trabalhadores que, pelos avanços tecnológicos, pelo preparo que esses trabalhadores têm hoje, pelo modo de vida que está sendo imposto por uma nova sociedade, há necessidade de que essa legislação ela se alargue e ela se torne flexível no sentido não de descartar conquistas, mas de absorver novas realidades. A senhora falou da situação dos países emergentes, é o caso do Brasil. Mas os países chamados desenvolvidos certamente já incorporaram à sua legislação essas alterações, essas mudanças, essas adaptações, nas quais o Brasil certamente deverá se espelhar ou se inspirar de alguma maneira. A senhora poderia adiantar alguma coisa a respeito do seu pensamento sobre esse tipo de adaptação que o Brasil tem que fazer? Bem, nós temos um modelo de legislação ou um modelo de normatização do trabalho que é o chamado modelo europeu. O Brasil e, de certa forma, toda a América Latina assimilaram um direito do trabalho construído fundamentalmente na Europa. A história do direito do trabalho é a história do direito do trabalho europeu, certo. Embora nós não tenhamos vivido todas as etapas do processo histórico do direito do trabalho, nós já assimilamos uma legislação que já veio de um processo histórico importante do século XIX, que nós não vivenciamos.
Portanto, o nosso espelho, digamos assim, eu não gosto muito dessa expressão espelho, mas a nossa referência é o direito do trabalho tal como ele foi concebido na Europa. Então, um direito estatal conjugado com uma esfera de um direito negociado com uma proteção forte no campo das relações individuais. Nós não podemos adotar o modelo americano, por exemplo, que tem uma outra história e que não pode servir de referência para nós. Certo. A Europa fez algumas experiências já, desregulamentou, na Itália se fala muito em garantismo coletivo, mas essas alterações que estão se processando e já se fala numa reversão, já se fala numa retomada de um direito estatal de proteção, as diretivas da Comunidade Europeia hoje, elas já consagram algumas referências ao direito do trabalho clássico tradicional, certo. Porque a experiência da desregulamentação total ela não foi boa. Uma dos ícones que se preconizava com essas alterações e com essa desregulamentação e com essa flexibilidade de um direito do trabalho onde a proteção do Estado seria gradativamente reduzida, ela não reduziu o desemprego na Europa. Os países europeus hoje eles estão enfrentando questões extremamente delicadas no aspecto do campo do trabalho. Eles têm um problema que nós não temos, que é o problema da imigração. Até porque a realidade europeia também é uma realidade heterogênea. É uma outra realidade. O sindicalismo na Europa está em crise, mas está tentando se reorganizar numa perspectiva transnacional e não apenas regional ou nacional. Então, é um momento assim em que nós não poderíamos dizer que a Europa seria o nosso modelo, até porque a nossa realidade é completamente diferente. Cada região, né, no contexto hoje globalizado, ela tem que acompanhar o seu momento. Nós não podemos imaginar um direito do trabalho no Brasil igual ao que tem na Alemanha, ou na França, ou na Itália, porque o Brasil não chegou lá ainda. Certo. Nós ainda estamos com um grande segmento de trabalhadores no chão da fábrica. Certo. Né? E algumas atividades econômicas que hoje não estão no campo da indústria, mas no campo do comércio em geral, elas conservam aquele modelo fordista do chão da fábrica, né? O trabalho em série, o trabalho conectado. Sempre se usa muito o exemplo do McDonald's, onde o pessoal fica numa bancada fazendo, né, o Big Mac de uma forma sincronizada, certo. E aquilo é feito, aquilo de certa forma é uma cópia do modelo fordista, não na indústria, mas numa outra atividade que mescla indústria com comércio. Então, não dá para se imaginar um direito do trabalho que simplesmente se retire da cena. Agora, eu preciso me preocupar com o trabalhador a domicílio, que hoje é uma figura que não tinha nenhuma proeminência no nosso direito do trabalho clássico e hoje começa a aparecer em função das novas tecnologias, do trabalhador sem horário, do trabalhador sem jornada, do trabalhador sem subordinação, né? Certo. Então, esse trabalhador não pode ficar fora de um círculo de proteção mínimo e nesse campo o direito do trabalho precisa se abrir. Não para retirar direitos, mas para ampliar o seu campo. Sobre essas modalidades nós vamos abordar no próximo bloco. Pois não. Nós voltamos em seguida, após 1 minuto.